Amir al-Rashá nunca imaginou que a morte pudesse ser tão silenciosa quanto um motor que se recusa a funcionar. O sol português descia pesado sobre a estrada rural, tingindo de laranja a poeira que cobria o capô do Mercedes Maybach preto. 3 mecânicos suavam ao redor do veículo, murmurando diagnósticos contraditórios enquanto ele observava, imóvel, os braços cruzados sobre o peito. Príncipe herdeiro de Al-Zahran, acostumado a resolver crises internacionais com um telefonema, Amir descobria que nem todo problema se curvava ao poder. O carro estava morto, e ele, exausto de uma Europa que percorrera tentando esquecer o vazio deixado por Salma, sentia-se igualmente parado. "Senhor, o sistema eletrônico está comprometido", disse o mais velho dos mecânicos, limpando as mãos num pano sujo. "Precisamos de equipamento especializado." Amir não respondeu. Apenas desviou o olhar para a estrada vazia, onde o vento arrastava folhas secas. 2 semanas atrás, ele ainda acreditava que viajar sozinho o ajudaria a processar o luto. Mas a solidão apenas amplificava o eco da ausência. Salma morrera há 6 meses, e desde então ele funcionava no automático. Reuniões, protocolos, decisões. Nada que exigisse. Um dos homens ia protestar, mas Amir fez um gesto para que deixassem. Não por acreditar nela, por pura curiosidade diante do absurdo. Lígia Duarte deslizou os dedos pelos componentes do motor com a familiaridade de quem já conheceu intimamente aquele universo de metal e óleo. Lígia não pensou, apenas agiu. As mãos se moveram sozinhas, percorrendo cabos, sensores, conexões. Ela não olhava para os mecânicos ou para o homem de terno impecável que a observava com uma mistura de descrença e impaciência. Focou apenas no problema. Localizou uma conexão solta no módulo de controle. Limpou com precisão um sensor coberto de resíduos que ninguém havia notado. Ajustou o encaixe. 3 minutos. Foi tudo o que precisou. Quando ligou a ignição, o motor ronronou como se nunca tivesse falhado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer elogio. Os mecânicos entreolharam-se, constrangidos. Amir permaneceu imóvel, os olhos fixos nela, enquanto Lígia fechava o capô com cuidado. Limpava as mãos num pano que trouxera consigo e recolhia suas ferramentas. "Quanto?" perguntou ele, a voz grave, controlada. Lígia ergueu o rosto. Seus olhos castanhos eram tranquilos, cansados, mas firmes. "Não fiz por dinheiro." A resposta o desarmou. Ele abriu a boca para insistir, mas ela já se afastava, ajustando a sacola no ombro e retomando o caminho. Amir deu 2 passos à frente. "Espere, pelo menos me diga seu nome." Ela virou-se apenas o suficiente para que ele visse o fantasma de um sorriso sem alegria. "Lígia." E seguiu, sem explicação, sem despedida. Amir ficou ali, parado na poeira da estrada, enquanto os mecânicos murmuravam desculpas que ele nem ouvia. Pela primeira vez em meses, algo além do luto ocupava sua mente. A imagem daquela mulher, das mãos seguras, da recusa silenciosa ao dinheiro. Quem era ela? Por que uma faxineira carregava ferramentas de mecânico? E, mais importante, por que a dignidade com que ela recusara seu pagamento o incomodava tanto? Ele entrou no carro, ligou o motor que agora funcionava perfeitamente e dirigiu devagar pela estrada. Mas não conseguiu seguir em frente. Parou numa vila próxima, perguntou onde poderia encontrar uma mulher chamada Lígia e descobriu que ela trabalhava numa pequena pousada a poucos quilômetros dali. 3 dias depois, ele voltou. Não por gratidão, por algo que não conseguia nomear, mas que o impedia de partir. Lígia estava de joelhos no corredor da pousada, esfregando o piso com movimentos mecânicos quando ouviu a voz. "Vim agradecer." Ela ergueu a cabeça e o viu ali, de pé, sem o terno desta vez, mas ainda envolvido numa aura de controle que o diferenciava de qualquer hóspede comum. Amir, o homem do carro. Ela suspirou,
Largou o pano de chão e ficou de pé, limpando as mãos no avental. Não precisa. Eu sei, mas quero convidá-la para um café. Lígia hesitou. Não porque sentisse medo, mas porque sabia reconhecer quando alguém poderoso queria algo. E ela aprendera, com dor, que essas interações nunca terminavam bem para quem estava embaixo. Por quê? A pergunta direta o pegou de surpresa. Amir cruzou os braços, procurando palavras que não pareciam fabricadas. Por que você fez algo que ninguém mais conseguiu? E por que recusou o pagamento? Isso me intriga. Intriga não é razão para tomar café. Então aceite por educação. Ela quase sorriu. Quase. Termino às 5. Ele acenou e saiu, deixando Lígia sozinha com o cheiro de sabão e a sensação estranha de que algo em sua rotina acabara de rachar. Às 5:30, ela entrou na pequena cafeteria da vila ainda com o uniforme de trabalho. Amir já estava lá, sentado numa mesa ao fundo, observando a rua pela janela. Quando ela se sentou, ele pediu 2 cafés sem perguntar o que ela queria. Lígia arqueou uma sobrancelha. Presumido. Pragmático, corrigiu ele. Mas havia um traço de humor no canto da boca. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Foi Amir quem quebrou a tensão. Por que uma faxineira sabe consertar motores? Lígia segurou a xícara com as 2 mãos, deixando o calor aquecer os dedos. Porque antes de ser faxineira, eu era mecânica. A voz saiu mais dura do que pretendia. Meu marido morreu num acidente de oficina. Eu estava lá. Vi tudo. Depois disso, nunca mais consegui voltar. Amir não desviou o olhar. Não ofereceu condolências vazias. Apenas assentiu, como quem reconhece a linguagem do luto. Minha esposa morreu há 6 meses. Acidente vascular. Dormiu e não acordou. Lígia o encarou. Viu a rigidez nos ombros dele. A forma como segurava a xícara com força excessiva. E você fugiu. Tentei. Ela entendeu, porque ela também havia fugido. Os encontros se repetiram, sempre breves, sempre tensos de uma forma que nenhum dos dois conseguia nomear. Amir descobriu que Lígia morava num quarto alugado acima de uma padaria, que mandava dinheiro para a mãe no Brasil, que lia romances policiais emprestados da biblioteca da vila. Lígia descobriu que Amir carregava o peso de um emirado nas costas, que fora educado para não chorar, que escondia a dor atrás de decisões rápidas e controle absoluto. Numa tarde chuvosa, ele a convidou para ver algo. Dirigiram em silêncio até uma propriedade rural nos arredores, onde um galpão antigo guardava um conversível clássico coberto de poeira. Amir parou diante do carro, as mãos nos bolsos. Era do meu pai. Ele morreu antes de terminá-lo. Eu prometi que restauraria, mas nunca tive coragem de começar. Lígia caminhou ao redor do veículo, os olhos percorrendo cada detalhe. O metal estava oxidado, mas a estrutura era sólida. O motor desmontado, as peças espalhadas. Era um projeto ambicioso, perigoso para o coração. Por que está me mostrando isso? Amir virou-se para ela. Porque preciso de ajuda. E porque acho que você também precisa voltar a fazer o que ama. Lígia sentiu o peito apertar. Mexer em motores significava revisitar o som do metal se despedaçando. O grito que nunca saiu da garganta. O corpo do marido no chão da oficina. Significava abrir portas que ela trancara com cadeado. Não sei se consigo. Eu também não. Mas talvez a gente consiga juntos. Ela olhou para ele, para o carro, para as próprias mãos. E contra toda a lógica, assentiu. Aos domingos, eles começaram. Lígia chegava cedo, com uma marmita simples e uma garrafa de água. Amir, sempre pontual, trazia café e ferramentas que ela pedia. No início, trabalhavam em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios fantasmas. Mas aos poucos, os silêncios foram preenchidos por conversas curtas, risos contidos, brincadeiras tímidas. Ele aprendeu a seguir instruções sem questionar.
ela aprendeu a confiar que ele não desistiria no meio do caminho. E o carro, lentamente, começou a renascer. Mas nem tudo que desperta é bem-vindo. Laila Mansur observava tudo de longe, com a paciência de quem conhece o poder das sombras. Como chefe de protocolo e figura influente no círculo de Amir, ela acompanhara cada movimento dele desde a morte de Salma. Vira o príncipe se fechar, se distanciar, se tornar funcional. Perfeito. E agora, pela primeira vez, ele voltava a sorrir. Por causa de uma faxineira brasileira que consertava carros. Inaceitável. Laila não sentia ciúmes românticos. Seu interesse era estratégico. Amir precisava manter-se emocionalmente inacessível para garantir alianças políticas delicadas, incluindo uma união arranjada com a filha de um líder diplomático importante. A presença de Lígia ameaçava tudo isso, e mais do que isso, comentários sutis sobre a inadequação de Amir se envolver com alguém tão abaixo de sua posição. Mas Amir ignorou, então Laila mudou de tática. Numa manhã, ela operou os códigos do sistema de segurança da propriedade onde ficava o galpão. Depois, plantou evidências de que alguém havia forçado a entrada, danificado equipamentos e causado prejuízo. Forjou relatórios técnicos apontando Lígia como responsável, alegando negligência e imprudência. Quando Amir recebeu os documentos, ele hesitou. Olhou para as assinaturas, para os carimbos oficiais, para as fotos que pareciam confirmar a acusação. E por um momento fatal, duvidou. Na tarde seguinte, ele procurou Lígia no galpão. Ela estava ajustando uma peça do motor, concentrada, quando ele entrou com os papéis na mão. A expressão dele era dura, controlada, mas havia algo quebrado por baixo. Preciso que você explique isso. Lígia pegou os documentos, leu rapidamente e empalideceu. Reconheceu a armadilha na mesma hora. Mas o que a destruiu não foi a acusação, foi o olhar de Amir, a dúvida. Você acredita nisso? A voz dela saiu baixa, trêmula. Ele não respondeu imediatamente. E esse silêncio foi tudo. Lígia largou as ferramentas, limpou as mãos no pano e caminhou até a porta. Parou apenas para dizer, sem olhar para trás: "Eu achei que você me conhecesse melhor." E saiu. Ficou sozinho no galpão, segurando os papéis inúteis, sentindo o peso de uma escolha que acabara de destruir algo precioso. Lígia não chorou. Voltou para o quarto acima da padaria, guardou as ferramentas no fundo do armário e vestiu o uniforme de faxineira com a mesma resignação de quem enterra um sonho pela segunda vez. Ela sabia que o erro não fora dela, mas também sabia que, no fundo, sempre soubera que alguém como Amir jamais haveria como igual. Na primeira dúvida, ela voltara a ser invisível. Durante 3 dias, trabalhou em silêncio. Limpou quartos, esfregou pisos, trocou lençóis. Ninguém notou a diferença. Ninguém nunca notava. Amir, por sua vez, não conseguia parar de pensar. Revisou os documentos dezenas de vezes, procurou inconsistências, questionou Laila. E quando finalmente pediu uma auditoria independente do sistema de segurança, a verdade veio à tona. Os códigos haviam sido alterados manualmente. As evidências, fabricadas. As assinaturas técnicas, falsificadas. Negou tudo, mas a frieza em seus olhos a entregou. Amir a confrontou diante de membros do palácio e funcionários de confiança. Expôs a manipulação e, com uma calma cortante que assustou a todos, rompeu qualquer negociação política que envolvia seu casamento arranjado. Ele não gritou, apenas declarou, com absoluta clareza, que não permitiria que ninguém controlasse sua vida novamente. Mas a vitória era vazia, porque ele sabia que o dano maior não estava nos relatórios falsos, mas na forma como duvidara de Lígia. Na forma como deixara que o medo e o luto o tornassem cego. Ele precisava encontrá-la. Não para se justificar, mas para assumir o erro. Na manhã seguinte, Amir foi até a pousada. Encontrou Lígia no corredor, de joelhos, esfregando o chão, como se nada tivesse acontecido. Ela o viu, mas não parou. Apenas continuou passando o pano.
os movimentos precisos, mecânicos. Lígia! Ela não respondeu. Ele se ajoelhou ao lado dela. Lígia parou, finalmente, e ergueu o rosto. Os olhos estavam secos, mas a mágoa era visível. Eu estava errado, disse Amir, sem rodeios. Não devia ter duvidado de você. Descobri que foi armação. Layla forjou tudo. Mas isso não muda o fato de que, quando precisei escolher, eu escolhi o medo. Lígia largou o pano. E agora quer o quê? Que eu aceite um pedido de desculpas e volte como se nada tivesse acontecido? Não. Eu quero que você saiba a verdade e que decida se ainda quer terminar o carro. Não por mim, por você. Ela respirou fundo. Você me viu como eu realmente sou, Amir? Ou só viu alguém conveniente? Vi alguém corajosa, forte. E eu tive medo disso, porque me fez sentir vivo de novo, e eu não sabia se merecia. Lígia não respondeu imediatamente. Ficaram ali, no corredor vazio da pousada. O cheiro de desinfetante misturado ao peso de tudo que não fora dito antes. Amir não tentou preencher o silêncio. Sabia que ela precisava de tempo, de espaço, de algo que ele nunca havia aprendido a oferecer. Paciência sem controle. Eu vou pensar, disse Lígia, finalmente, mas não volto para ser salva. Se eu voltar, é porque eu quero terminar o que comecei. Não por você, por mim. Ele assentiu, levantou-se e saiu sem insistir. E dessa vez, foi a ausência de pressão que fez diferença. 3 dias depois, Lígia apareceu no galpão, sem avisar, sem explicar. Simplesmente abriu a porta, pegou as ferramentas e começou a trabalhar. Amir estava lá, ajustando uma peça conforme ela havia ensinado. Quando a viu, não disse nada, apenas continuou. Eles trabalharam lado a lado, em silêncio, como se o tempo não tivesse passado. Mas algo havia mudado. Agora, cada gesto era escolha. Cada palavra, verdade. Nos domingos seguintes, o projeto avançou. O motor ganhou forma. As peças se encaixaram. A lataria foi restaurada. E entre ajustes e pausas para café, eles voltaram a conversar. Não sobre o passado, mas sobre o futuro que cada um imaginara e nunca tivera coragem de buscar. Lígia confessou que sonhava abrir uma oficina própria, ensinar jovens a trabalharem com as mãos, devolver dignidade a quem a pobreza tentara apagar. Amir admitiu que antes de ser príncipe, queria ter sido apenas homem, livre para escolher, livre para errar. Mas você ainda pode escolher, disse Lígia, ajustando o último cabo do motor. Posso? Ela olhou para ele e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu de verdade. Acabou de fazer isso. Amir e Lígia ficaram parados, olhando para o carro que renascera das cinzas do abandono, e entenderam que não estavam falando apenas de metal. Obrigado, disse Amir, a voz baixa, carregada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Lígia segurou a mão dele, ainda suja de graxa, e apertou com firmeza. Você também não desistiu. E ali, no silêncio que se seguiu, algo mudou definitivamente. Na semana, não sei lidar com esse mundo. Não precisa ser, precisa apenas ser você. Ela respirou fundo. E se eu fracassar? Então fracassa. Mas pelo menos tentou. A simplicidade da resposta a desarmou. Lígia aceitou, mas aceitar significava enfrentar resistências. A notícia de que o príncipe herdeiro estava envolvido com uma faxineira brasileira espalhou-se rapidamente pelos círculos do palácio. Rumores, críticas veladas, pressões diplomáticas. Alguns membros da corte exigiam que Amir encerrasse o relacionamento. Outros, mais cruéis, sugeriam que Lígia fosse compensada e afastada discretamente. Amir ignorou todos, mas Lígia sentia o peso. Numa noite, enquanto jantavam na casa de campo onde o galpão ficava, ela finalmente explodiu. Você não entende, eu nunca vou ser aceita. Não importa o que eu faça, sempre vão me ver como uma intrusa que não merece estar aqui.
Amir largou o garfo. E você se importa? Claro que me importo. Eu não quero ser a razão pela qual você perde tudo. Lígia. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. Eu já perdi tudo. Perdi Salma. Perdi meu pai. Perdi anos tentando ser o que esperavam de mim. E a única coisa que me fez sentir vivo de novo foi você. Então, se eu tiver que escolher entre o trono e a verdade, eu escolho a verdade. Ela tremeu. Não é justo colocar isso em mim. Não estou colocando. Estou dizendo que pela primeira vez a escolha é minha. E eu escolho você. Lígia começou a chorar. Não de tristeza, mas de algo maior, mais assustador: esperança. Amir se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou diante dela. Sem anel, sem teatro, sem protocolo. Casa comigo. Ela regalou os olhos. Você enlouqueceu? Provavelmente. Mas estou pedindo mesmo assim. Amir, não quero que você seja princesa. Quero que você seja minha esposa, minha parceira, a mulher que me ensinou que motores quebrados podem ser consertados quando se tem paciência e verdade. Lígia segurou o rosto dele com as mãos sujas de trabalho. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você nunca tenta me apagar. Ele sorriu. Prometo. A notícia do noivado explodiu como bomba. Jornais internacionais especularam, redes sociais debateram, diplomatas levantaram sobrancelhas. Mas Amir não recuou. Anunciou publicamente que se casaria com Lígia Duarte, mecânica brasileira, ex-faxineira, mulher que consertara não apenas seu carro, mas sua vida. Alguns aplaudiram a coragem. Outros, previsivelmente, atacaram. Lígia foi chamada de oportunista, caçadora de fortunas, intrusa. Recebeu mensagens cruéis, ameaças veladas, olhares de desprezo em cada aparição pública. Mas ela não desistiu, porque agora, finalmente, tinha algo pelo qual lutar: a própria dignidade. Amir usou sua influência para protegê-la, mas sem sufocá-la. Lígia continuou trabalhando no projeto de capacitação, visitou comunidades carentes em Portugal e no Brasil. Falou com jovens que, como ela, acreditavam que o mundo não tinha lugar para gente como eles. E aos poucos, foi conquistando o respeito. Não pelo sobrenome que carregaria, mas pelo que fazia. O casamento foi marcado para o outono, em Al-Zahran. Lígia insistiu numa cerimônia simples. Amir concordou. Sem pompas desnecessárias, sem convidados políticos obrigatórios. Apenas pessoas que realmente importavam. Nos dias que antecederam a união, Lígia voltou ao Brasil para visitar a mãe, Dona Clara, mulher de mãos calejadas e coração gigante. Chorou ao ver a filha entrar pela porta da pequena casa em Minas Gerais. Você tem certeza, filha? Lígia abraçou a mãe. Tenho, mãe. Ele é diferente. Diferente como? Ele me vê. Dona Clara apertou a filha com força. Então tá bom. Só não esquece de onde você veio. Nunca, mãe. Nunca. Quando voltou a Al-Zahran, Lígia encontrou Amir finalizando os últimos detalhes. Ele a esperava no galpão, ao lado do carro restaurado. O conversível brilhava sob a luz do entardecer. Cada peça está pronto, disse ele, estendendo a mão. Lígia entrou no carro. Amir ligou o motor. O ronco era perfeito. Eles dirigiram pela estrada rural. O vento nos cabelos, o sol se pondo no horizonte. E pela primeira vez em anos, ambos sentiram que estavam indo para casa. Tem medo? Perguntou Amir. Muito. Eu também. Ela segurou a mão dele sobre o câmbio. Mas a gente conserta o que quebrar. Ele sorriu. Sempre. O casamento aconteceu numa tarde clara de novembro. A cerimônia foi realizada num jardim. Lígia usava um vestido simples, de linho branco, sem brilhos ou bordados excessivos. Os cabelos soltos, uma pequena flor do deserto presa atrás da orelha. Ela não parecia princesa de conto de fadas. Parecia ela mesma. E era exatamente isso que Amir queria. Quando ela entrou, caminhando sozinha pelo corredor de pétalas, Amir sentiu o peito apertar. Não de medo, mas de certeza.
Ali estava a mulher que o ensinara que força não estava em controlar tudo, mas em permitir-se ser vulnerável, em confiar, em reconstruir. A cerimônia foi conduzida em árabe e português, misturando tradições que nunca deveriam ter se encontrado, mas que contra todas as probabilidades se encaixaram. Quando chegou o momento dos votos, Amir segurou as mãos de Lígia e falou com voz firme: "Eu prometo nunca mais duvidar de você. Prometo te ver sempre, mesmo quando o mundo tentar te apagar. Prometo construir uma vida onde você nunca precise escolher entre quem você é e quem esperam que você seja." Lígia sorriu, os olhos brilhando. "Eu prometo te lembrar, todos os dias, que você é mais do que um título. Prometo te mostrar que motores e pessoas sempre podem ser consertados quando há cuidado, verdade e amor." Eles trocaram alianças simples de ouro fosco, sem pedras preciosas. E quando se beijaram, o aplauso discreto dos presentes ecoou pelo jardim como bênção. Depois da cerimônia, Amir e Lígia subiram no conversível, dirigiram pelas ruas de Al-Zahran, acenando para as pessoas que se reuniram espontaneamente para vê-los passar. Não havia escolta pesada, nem isolamento. Apenas 2 sobreviventes que escolheram, contra tudo, acreditar que o amor podia ser mais forte que a diferença. Naquela noite, sentados no terraço da casa de campo, observando as estrelas do deserto, Lígia apoiou a cabeça no ombro de Amir. "Você acha que vai dar certo?" "Não sei, mas vou tentar todos os dias." "Eu também." Eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento suave, sentindo o peso leve de uma escolha que mudara tudo. E enquanto o mundo continuava girando com suas regras rígidas e expectativas cruéis, Amir e Lígia provaram que, às vezes, o que está quebrado não precisa ser descartado. Às vezes, basta ter paciência, verdade, e alguém disposto a sujar as mãos ao seu lado, porque motores e corações sempre podem voltar a funcionar quando encontram quem realmente sabe consertá-los.